Poxa, ninguém me atende. Já é a terceira vez que ligo e ainda ninguém me atendeu. Até agora nada. Pelo visto, ninguém atendeu. A paz do Senhor Jesus Jesus! Jesus Cristo, Jesus! Tamo junto! Gente, muito bom estar aqui de novo com vocês nessa quarentena e a gente resolveu se juntar para poder dar uma aula abençoada para vocês, claro, com o nosso álcool em gel. Então vamos lá, ó. Se prevenir também, né, pessoal? Se prevenir. Vamos fazer álcool em gel. Esse álcool em gel é meio grudento. Tá valendo, tá valendo. Que benção, passamos o álcool, então a gente pode iniciar a nossa aula, que hoje é a nossa lição número 4. Vocês viram aí nosso vídeo inicial? Viram? Logo lá no vídeo inicial, eu estava fazendo uma ligação, mas naquele caso eu não fui atendido. E é sobre o chamado que vamos falar hoje. Mas não existe somente um chamado de ligação, não é, tia Kézia? Não, meu irmão, pode ter um chamado na rua. Ops, fulano, adolescente, E você pode não olhar, né? Tem então, ou pode ser o filme chamado aí, que tá estreando. Então, existem diferentes tipos de chamado. Mas qual é o que a gente vai falar hoje, tia Kézia? Tomara que não seja do filme, né? Porque isso aí eu não queria não. Hoje a gente vai falar sobre um chamado maravilhoso. E o título da nossa lição está sendo como é que é, Gisiel? Então, no 3, eu quero ver vocês juntamente igual a gente faz em classe, hein? 1, 2, 3. Como se deu o ministério de Jesus? Nosso textuário, como é que é, tia Kézia? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Então, na nossa lição de hoje, vamos falar, na verdade, continuar a falar dele, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, e vamos ver a respeito do seu ministério. Mas, tia Kézia, o que seria um chamado? Um chamado pode ser igual a gente falou aqui, né? Uma chamada não atendida. Pode ser você chamando alguém e essa pessoa não prestar atenção em você. Então, chamado seria algo que prestamos atenção ou que nos faz parar. Que a gente atende, né? Sim, verdade. Você então, pode querer atender ou não. Tem esse ponto e esse detalhe é muito importante. Eu posso, como a pessoa estava ligando, a pessoa resolveu não me atender. Mas ela poderia muito bem atender e a gente conversar e trocar uma conversa. E hoje justamente vamos ver a respeito de chamado. E a gente vai ver o chamado de Jesus Cristo. E como é? E esse chamado de Jesus Cristo, eu posso te dizer que ele foi chamado e ele abraçou a causa. Ele abraçou de uma forma intensa. E eu posso te dizer que o chamado de Jesus não começou lá na Galileia ou em Jerusalém. Você lembra as aulas passadas que nós falamos? Vamos abrir a nossa Bíblia. Sabe onde a gente vai abrir a nossa Bíblia? Abram aí em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 diz assim: olha só o chamado de Jesus. O qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, antes da fundação do mundo, lá no início, se lembra lá de João? Vamos ler, João, abra sua Bíblia lá em João. Vamos abrir a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João. Eita, já pulei para Atos, não, é João. João 1,14, o que diz lá? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o verbo, ele habitou aqui, Jesus Cristo, desde lá da fundação do mundo. Mas então, por que o verbo se fez carne e por que habitou no meio de nós? Qual é o chamado de Jesus Cristo? Para que ele veio? Eu vou te dizer uma coisa, esse chamado de Jesus Cristo, ele levou muito a sério. Ele em todo momento ele foi fiel ao que o Pai havia dito a ele, ele sequer se desviou. E a gente pode constatar isso em muitas situações. Ele não precisava se batizar nas águas. E ele foi lá, no meio do povo, sem ser reconhecido, porque Jesus era um homem muito simples. Se você olhar, olha aí. Como é que é o Jesus de Hollywood? Coloca aí o Jesus de Hollywood aí. Põe aí na tela o Jesus de Hollywood. Tá vendo aí? Agora a gente vai te dizer quais características do povo. Põe aí o Jesus como deveria ser. Tá vendo aí? Tá vendo como era Jesus? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías 53.
E a gente vai te comprovar aqui, ó. Olha que diz lá em Isaías 53, verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Imagine como é uma raiz, terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. E ele lá no meio da multidão, lá para ser batizado, porque ele não precisava se batizar, tá bom? Mas ele se tornou ali como servo, se colocou no lugar de um pecador, e ali ele foi batizado por João. De vez João ser batizado, é ele que foi batizado por João. E o Espírito Santo ali, quando veio, levou ele depois ali para o deserto, onde ele foi durante 40 dias tentado por Satanás. E a gente conhece muito bem a passagem. Tá vendo que Jesus passou? Mas sabe por que ele passou por isso? Porque ele tinha um chamado. E sabe qual foi o chamado dele? Posso ler aqui em Isaías 53? Com certeza, Tia. Então tá, deixa que eu interrompi, Gisele, desculpa. O Isaías 53 diz assim: era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentaram os trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas sabe por que ele cumpriu o chamado dele, Gesiel? Por que você quer? Ele foi, ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tá vendo aí o porquê do chamado dele? Então nós vamos ver que tudo isso faz parte de um grande plano de salvação, que o Senhor Deus já tinha preparado para quando o homem lá atrás resolveu comer do fruto proibido e assim cair no pecado. Então Jesus Cristo é o que cumpre justamente esse chamado. Ele não tinha formosura e ele veio como um homem, como nós estamos aqui, para cumprir com seu chamado e fez isso brilhantemente. E na Bíblia, Tia Kézia, nós encontramos alguns versículos que falam sobre chamado, não é? Isso, olha, se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus 22:14, com certeza você já ouviu esse versículo, ó. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E também a gente tem em Romanos 8:28, olha só o que diz lá em Romanos 8:28, peraí que eu perdi aqui. Romanos 8:28 diz assim, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou daqueles, em outras versões, de acordo com o seu propósito, chamados de acordo com o seu propósito. E tem também, se a gente for ler aqui, para a gente ser igual a Jesus, da maneira que ele foi, 1 Pedro 1, versículo 15, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, seja vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Exatamente isso que nós falamos tudo é a respeito do chamado mediante a visão bíblica, né? Mediante o que a palavra de Deus nos traz. Mas e com relação ao ministério de Jesus? Nós vamos ver que o ministério dele é dividido em ministério messiânico e um ministério terreno. Isso. E aí, o ministério messiânico, Tia Kézia, como é o ministério messiânico? Eu queria falar o terreno primeiro. Verdade, não, eu me enrolei ao ministério terreno primeiro. Nossa, cara, tô nervosa. Então, o ministério terreno, Tia Kézia, agora sim. Como se deu o ministério terreno, Tia Kézia? É muito bom, dizer, ai, Jesus, gravar vídeo assim é na moral, né, gente? O terreno, cara, a gente viu que ele, como diz em Filipenses 2:7, ele aniquilou-se a si mesmo, se tornando uma forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E como a gente viu lá em Isaías 53, a maneira como ele sofreu por amor a mim e a você, certo? E aí, se você for ler aqui, de acordo com a lição está nos trazendo, ele se fez homem para habitar em nós, como João 1,14, o verbo habitou entre nós. Ele, sendo rico, se fez pobre, 2 Coríntios 8:9. E ele, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, 2 Coríntios 5:21. Sendo abençoado, se fez amaldiçoado em nosso lugar, como Gálatas 3:13 nos traz. E sendo digno, se fez o mais indigno dos homens, como diz em Isaías 53. Se fez o mais indigno porque na cruz só havia pessoas indignas. E ele era digno. E ele não precisava estar ali. Mas ele fez isso por amor a nós. Exatamente. E o ministério de Jesus Cristo, o que podemos tirar de inspiração? Nós vamos ver que Jesus Cristo, como homem, ele orava e jejuava. Isso a gente vê em Mateus 4:2, por exemplo. Ia ao templo e às sinagogas.
em Lucas 22:53, lia as Escrituras, Lucas 14:17, e também curava os enfermos, expulsava demônios e ensinava a palavra de Deus, Lucas 16:18, por exemplo. E aí vamos ver que o Jesus Cristo, como exemplo, vindo como homem e agindo na nossa maneira como agimos no dia a dia, ele foi excelente. E além de agir de todas essas formas, nós vamos ver que Jesus Cristo era profeta, em Lucas 7:16, evangelista, Lucas 4:18, pastor, João 10:11, mestre, Mateus 26:18 e diácono, Lucas 22:27. Esse é o ministério terreno de Jesus Cristo. Mas e o messiânico? Agora sim. O messiânico. O ministério messiânico. Por que esse nome messiânico? Bom, a gente vai ver nas nossas lições lá da revista passada, lá dos profetas, que os profetas sempre anunciavam um Messias que viria. E esse Messias é justamente Jesus de Nazaré, o Messias tão aguardado. Por isso, esse nome, Ministério Messiânico de Jesus. E o seu ministério nós vemos 3 ofícios. Quais são eles, Tia Kézia? Então, a lição nos traz 3 ofícios. Sacerdote, ele ainda nos traz que ele foi rei e profeta. Se você abrir a Bíblia lá em Hebreus 7, do 23 a 24, diz em relação a isso. Você pode tentar abrir aí para mim, enquanto eu vou falando aqui? Sacerdote tinha ofício, poderia também deixar de fazer determinada situação, determinado ofício, poderia ser trocado. Mas Jesus não, ele veio para ser perpétuo, eternamente. Isso não sairia, vai ser uma característica dele nesse ministério messiânico dele. Então a gente anota aí o primeiro, que é sacerdote perpétuo. Abre para mim lá em Hebreus 7. Já está aqui, pode ler, Tia Kézia? Pode ler, por favor. Hebreus 7, 23, 24, que diz: e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Show, ele foi rei. Você lembra lá quando a gente abre a nossa Bíblia em Mateus 2:2, quando a gente vai falar sobre o nascimento de Jesus? Toda a historinha de Natal lá no departamento infantil, você escutou que os reis magos chegam para Herodes e perguntam: onde está o rei dos judeus? Então ele já é citado como rei e ele é profeta. Cristo, ele cumpre tanto a promessa feita a Moisés em Deuteronômio 18:18 e foi também poderoso em obras e palavras, como está em Lucas 24:19. A promessa dele há de ser cumprida. Ele já cumpriu uma promessa, que foi morrer na cruz. O propósito do chamado dele, ele morreu ali na cruz por nós pecadores. E ainda ele vai cumprir a sua promessa, assim, de buscar a sua igreja. Então grava isso no seu coração. Então, tomando Jesus Cristo como exemplo, esse grande exemplo que todo cristão deve seguir, aí a gente faz a pergunta, né, Tia Kézia? Que pergunta? Jesus, ele cumpriu o seu chamado, mas e você? Essa é a pergunta que deve ficar dentro de nós e refletirmos cada vez mais. E você? E o seu chamado? Você tem buscado conhecer o seu chamado? O que você tem feito? Então a gente pode falar assim: qual é o seu chamado? Qual é o propósito desse chamado? Você precisa desse chamado? São perguntas que podemos fazer, né? E aí, o que tem levado você a descobrir o propósito de Deus Pai na sua vida? Você já parou para pensar nisso, adolescente? E aí, Gisiel? Bom, se você ainda não parou para pensar nisso, a gente aconselha a fazer e utilizar um método e algo que Jesus Cristo nos deixou e Deus nos deixou, que é muito útil para a vida do cristão, que é a oração. Que é o meio que você fala com Deus, o meio que você conversa com Ele, e assim Ele vai te revelar o seu chamado. E você descobrindo esse chamado, você pode cumprir com esse seu chamado brilhantemente, assim como Cristo ele cumpriu, porque devemos sempre seguir o exemplo de Jesus Cristo. Amém. E como diz aqui nas Escrituras, se eu não me engano, em Lucas, deixa eu ver se eu marquei aqui na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, deixa eu ver se está aqui. Isso, Lucas capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E para a gente confirmar mais ainda esse versículo, em Mateus 28, ele diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o nosso maior chamado, anunciar Jesus Cristo. É para isso que Ele nos chamou. E eu posso dizer para vocês, como Ele diz também aqui, que poucos são os trabalhadores para anunciar. Lucas 10, 2 diz, grande é a seara, mas poucos são os obreiros. Olha aí, então entre nessa seara, anuncie Jesus Cristo, deixe esse chamado florescer em você. Desde que o chamado de Deus, o mesmo Deus que nos chama para a santificação, como vemos em 1 Tessalonicenses 4, 7, e também nos chama para fazer parte de um corpo, e nós vemos isso em Colossenses 3,15. Esse mesmo Deus está ao seu lado agora, esperando que você se achegue a Ele, e que você pergunte para Ele, Senhor, qual é o meu chamado? E assim, você conversando com Ele, Ele vai te revelar tudo quanto você precisa saber e o que você precisa para cumprir com a sua vida e cumprir com o seu grande desafio. Amém. E lembre-se sempre, como diz aqui em 1 Pedro, citamos bastante esse versículo 1, no versículo 18, ele nos dá assim uma lembrança que nós não fomos, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, quer por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aí, tá vendo a importância que é? Tá vendo o sacrifício que Ele fez por nós? Então, nessa aula de escola dominical, nós... Tem mais alguma coisa para nos esclarecer? Bom, só dizer para os adolescentes, para cumprirem com seus chamados, se você ainda não sabe, perguntar a Deus, como já foi dito em nossa lição, e aprendermos com Jesus Cristo, porque Ele é o nosso maior exemplo e a nossa maior inspiração, seja para mim, seja para a Tia Kézia, seja para cada um de nós. Então, vamos procurar ler mais a Bíblia, ler mais as lições para chegarmos já conhecendo um pouco mais de Deus. E a gente vai estar encerrando essa aula orando com vocês, amém? Então feche seus olhos e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor, te agradecemos por esse momento, por essa aula maravilhosa. Te agradecemos porque entendemos que fomos chamados por Ti e que precisamos cumprir a Sua missão, o que o Senhor nos determinou. E seguimos o Seu exemplo, que cumpriu a missão de Deus e não se afastou, e não pecou, e não se desviou do maior propósito. Te agradecemos pela salvação, te agradecemos pelo amor e te agradecemos pelo seu sacrifício na cruz. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém! Gente, tchau! Muito obrigado, pessoal, por estar assistindo essa aula. aula. Muito obrigada, obrigada por estar aqui hoje, também. assim, ó, de longe. Não se esqueça do nosso álcool em gel, a Bíblia caiu, ai meu Deus! Que Deus nos abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Até a próxima lição. E a próxima aula é o que? A lição 5? Opa, peraí. Faz aí qual? Mas eu acho que é amor ou próximo? Ó, olha aqui, ó. É Muito exatamente bom. isso. Beijo no coração e que Deus abençoe, hein?